O conflito israelense-palestino é uma questão complexa e profundamente enraizada, com uma longa história. É essencialmente uma luta por terra e autodeterminação entre dois povos, os israelenses e os palestinos, com reivindicações concorrentes sobre o mesmo território. As raízes do conflito remontam ao final do século XIX, com a ascensão do sionismo, um movimento que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina, então parte do Império Otomano. Este período viu o aumento da imigração judaica para a Palestina, que já era habitada por uma grande população árabe. As tensões entre as duas comunidades foram exacerbadas pelo mandato britânico para a Palestina, que visava criar um lar nacional judeu na Palestina e, ao mesmo tempo, salvaguardar os direitos da população árabe existente. No entanto, os britânicos acharam cada vez mais difícil equilibrar essas demandas concorrentes, e a violência eclodiu entre judeus e árabes. A situação atingiu um ponto crítico em 1947, quando as Nações Unidas votaram pela partilha da Palestina em dois estados, um judeu e um árabe. Os judeus aceitaram o plano de partilha, mas os árabes o rejeitaram, levando à Guerra Árabe-Israelense de 1948. A guerra resultou em uma vitória decisiva para Israel, que expandiu seu território além do plano de partilha da ONU. Centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas, tornando-se refugiados em países árabes vizinhos. Este evento é conhecido como a Nakba, ou catástrofe, na história palestina. O conflito árabe-israelense continuou com guerras subsequentes em 1956, 1967 e 1973. A Guerra dos 6 Dias de 1967 foi particularmente significativa, pois resultou na captura por Israel da Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Faixa de Gaza, Península do Sinai e Colinas de Golã. Essa vitória complicou ainda mais o conflito ao colocar milhões de palestinos sob controle israelense. Somando-se à complexidade do conflito, está o imenso significado religioso e cultural da terra em questão. Para os judeus, Jerusalém é o local dos primeiro e segundo templos, tornando-a sua cidade mais sagrada. Hebrom é reverenciada como o local de sepultamento dos patriarcas e matriarcas. Para os muçulmanos, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada, depois de Meca e Medina. O Domo da Rocha, localizado no Monte do Templo, comemora a viagem noturna do profeta Maomé e a ascensão ao céu. Os cristãos também reverenciam Jerusalém como o local da crucificação e ressurreição de Jesus. A Igreja do Santo Sepulcro, que se acredita ter sido construída no local da tumba de Jesus, é um dos locais mais sagrados do cristianismo. Essa convergência de três grandes religiões em uma área relativamente pequena torna o conflito particularmente intratável, já que cada grupo reivindica a terra com base em laços históricos e religiosos. Seção 4. Palco Global. Dimensões internacionais do conflito israelense-palestino. O conflito israelense-palestino não é apenas uma questão regional, mas também tem dimensões internacionais significativas. A Guerra Fria viu as duas superpotências competindo por influência no Oriente Médio, com a União Soviética apoiando os Estados Árabes e os Estados Unidos apoiando Israel. O conflito também alimentou tensões entre o Ocidente e o mundo muçulmano. A presença de assentamentos israelenses nos territórios ocupados é amplamente condenada pela comunidade internacional e é vista como um grande obstáculo à paz. Organizações internacionais, como as Nações Unidas, têm desempenhado um papel na tentativa de mediar o conflito, mas com sucesso limitado. O Conselho de Segurança da ONU aprovou várias resoluções condenando a atividade de assentamento israelense e pedindo uma solução de dois estados, mas estas foram frequentemente vetadas pelos Estados Unidos. Seção 5.
O peso do legado, questões não resolvidas e a busca pela paz. Apesar de décadas de conflito, houve várias tentativas de encontrar uma resolução pacífica. Os acordos de Oslo, assinados na década de 1990, geraram esperanças de uma solução de 2 estados, com Israel e um futuro Estado palestino vivendo lado a lado em paz e segurança. No entanto, o processo de Oslo acabou fracassando, devido a uma série de fatores, incluindo a violência contínua, a desconfiança entre os 2 lados e a expansão dos assentamentos israelenses. A Segunda Intifada, que eclodiu em 2000, frustrou ainda mais as esperanças de paz e levou a um endurecimento das posições de ambos os lados. Hoje, o conflito permanece sem solução, e a solução de 2 estados parece cada vez mais distante. As questões-chave que precisam ser resolvidas incluem o status de Jerusalém, o destino dos refugiados palestinos, arranjos de segurança e o desmantelamento dos assentamentos israelenses. Seção 6. Olhando para o futuro. O futuro incerto da Terra Santa. O futuro do conflito israelense-palestino permanece incerto. A violência contínua, a falta de confiança e o impasse político apresentam desafios significativos para a conquista de uma paz duradoura. A comunidade internacional tem um papel crucial a desempenhar no incentivo ao diálogo, no fornecimento de assistência humanitária e na responsabilização de ambas as partes por suas ações. Em última análise, uma solução justa e sustentável exigirá compromisso e reconciliação de israelenses e palestinos. O caminho para a paz será longo e árduo, mas é essencial para o futuro de ambos os povos. Somente por meio do diálogo, da compreensão e do compromisso com a coexistência pacífica é que o ciclo de violência poderá ser rompido e um futuro mais brilhante será garantido para todos que chamam a Terra Santa de lar.